Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua casa. Nós estamos dando início agora ao nosso estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós temos refletido nesse período sobre temas voltados para a doutrina dos batistas, né? Doutrinas bíblicas, razões da nossa fé. E dando continuidade a esse tema, nós falaremos na aula de hoje sobre um tema que é um pouco polêmico, que traz algumas inquietações, mas que é um tema fundamental para a experiência cristã, que é sobre o batismo no Espírito Santo. E, é claro, nós iremos tratar esse tema dentro de uma perspectiva dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Para tratarmos, então, sobre o tema batismo no Espírito Santo, nós seguiremos esses tópicos que estão sendo apresentados. Falaremos sobre o panorama histórico sobre o assunto, doutrinas dos batistas da Convenção Batista Brasileira, que é o nosso foco, e traremos no final algumas análises, algumas reflexões sobre alguns textos bíblicos que nós selecionamos. Assim, pensando sobre o panorama histórico do tema do batismo no Espírito Santo, podemos trazer uma afirmação de que, desde o século I até cerca do século XIX, o pensamento cristão acerca do batismo no Espírito Santo era na perspectiva de que o crente, né, o cristão, ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele era batizado no Espírito Santo. E essa experiência era narrada nos textos bíblicos com várias figuras, com várias metáforas, com várias formas de apresentar essa verdade, seja o selo do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, ou foram batizados no Espírito Santo, enfim, a Bíblia traz diversas palavras, diversas metáforas para identificar essa experiência que o cristão possui no momento em que entrega a sua vida aos cuidados do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até o século XIX, era esse o pensamento que existia, né? Você, a partir do momento que entrega a sua vida a Jesus, ou seja, no momento da sua conversão, você é batizado no Espírito Santo. Assim também pensavam os batistas, né? E continuam pensando, né, os batistas da Convenção Batista Brasileira. Então, os batistas, desde a sua gênese, desde o século XVII, essa era a perspectiva que os batistas, de forma geral, sempre apresentavam enquanto visão em relação ao tema do batismo no Espírito Santo. Contudo, na virada do século XIX para o século XX, ocorreu um evento que é significativo na história da igreja, na história do cristianismo, que é o surgimento do movimento pentecostal. E no surgimento do movimento pentecostal, essa perspectiva de que o crente ele era batizado no Espírito Santo no momento da sua conversão, ela sofrerá uma alteração, entendendo-se agora, na perspectiva do movimento pentecostal, que, num primeiro momento, você é selado pelo Espírito Santo, né, no momento da sua conversão, porém, o batismo no Espírito Santo seria uma experiência outra, uma experiência que ocorreria posteriormente, né? Alguns chamam a segunda bênção, né? Então, seria num outro momento que ocorreria o batismo no Espírito Santo. Então, perceba, até o século XIX, a visão era que, no momento da conversão, a pessoa era batizada no Espírito Santo. A partir de agora, com o movimento pentecostal, surgirá uma outra perspectiva. A perspectiva de que, no momento da conversão, você é selado pelo Espírito Santo. Porém, você somente será batizado no Espírito Santo num evento segundo, num evento posterior, num evento pós-conversão, né? Chamado também de uma segunda bênção. Então, haverá agora essas duas correntes dentro do cristianismo a partir dessa virada do século XIX para o século XX. E esse movimento tem em sua gênese, né, na sua formação, lá nos Estados Unidos, um personagem chamado Charles Fox Parham, né, que eu trago aqui a imagem desse cristão, que traz, então,
essa perspectiva que nós estamos apresentando aqui, que terá uma influência dentro do desenvolvimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, né? Charles Fox Parham, ele desenvolve um instituto bíblico chamado Instituto Bíblico Betel, que começa a ensinar, começa a difundir esta mentalidade de que o batismo no Espírito Santo é uma experiência segunda, uma experiência posterior, uma experiência que ocorre após a conversão do crente, não no ato da conversão. E dentre os discípulos, né, dentre aqueles que vão estudar nesse instituto e vão beber dessa compreensão que Charles Fox Parham ele propaga, nós temos o William Seymour. O William Seymour, ele é alguém fundamental também no desenvolvimento do movimento pentecostal, na gênese do movimento pentecostal, porque ele vai participar de uma comunidade que vai ser muito conhecida, né? Que é a Missão da Fé Apostólica na Rua Azusa, né? E aqui nós temos todo o desenvolvimento do avivamento da Rua Azusa, né? Nós temos livros escritos sobre isso, documentários. Então, o movimento de avivamento da Rua Azusa terá como líder William Seymour. E aqui, novamente, nós temos essa perspectiva pentecostal da compreensão do batismo no Espírito Santo como uma experiência que ocorre posteriormente, né? Após a conversão. E esse pensamento, ele vai se propagar nos Estados Unidos e vai influenciar também algumas igrejas chamadas de tradicionais, né? Algumas igrejas chamadas de históricas, e que passarão a compreender também o batismo no Espírito Santo nessa perspectiva pentecostal, ou seja, são igrejas tradicionais que vão se pentecostalizar, né? E dentro dessas igrejas tradicionais que se pentecostalizam, nós teremos pessoas que virão para o Brasil, né? Virão para o Brasil e aqui no Brasil irão propagar também esse pensamento. Como exemplo, nós trazemos aqui o início, né? A gênese do movimento pentecostal aqui no Brasil, por meio de Giacomo Lombardi, né? E Luigi Franciscon. São dois italianos que foram para os Estados Unidos e de lá vieram para o Brasil. Como uma boa parcela dos italianos que vieram para o Brasil nesse período, né, de início do século XX, nos anos 1900, eles vão para São Paulo, o bairro do Brás, que é um bairro onde nós temos um grande número de imigrantes italianos, né? Então, são italianos que foram para os Estados Unidos, lá partilham dessa experiência pentecostal que está se propagando naquela localidade. Posteriormente, ao virem para o Brasil, vão para São Paulo, especificamente no bairro do Brás, e lá eles vão congregar na igreja presbiteriana do bairro do Brás. E na igreja presbiteriana, né, uma igreja tradicional, uma igreja histórica, ocorre então um racha, né, uma divisão, onde alguns dos irmãos acabam aderindo a essa mensagem que eles trazem, né, a perspectiva pentecostal, e surgirá, então, a primeira igreja pentecostal no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil, isso em 1910. Então, nós temos aqui a gênese do movimento pentecostal, com a Congregação Cristã no Brasil, por meio de Giacomo Lombardi, Luigi Franciscon, que são italianos, que foram para os Estados Unidos, foram influenciados pelo movimento pentecostal que lá ocorria, e ao chegarem no Brasil, foram para a igreja presbiteriana, no bairro do Brás, ali ocorrendo então a divisão, surgindo a Congregação Cristã no Brasil. Nesse período, nós temos também outros imigrantes que vêm para o Brasil. Agora eu destaco dois suecos que foram também para os Estados Unidos, lá foram influenciados também pela perspectiva pentecostal e vieram para o Brasil. Estou falando agora de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vêm para o Brasil também, já pentecostalizados, e chegando no Brasil, eles vão para a região do Pará. E na região do Pará, eles passam a congregar na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Belém. E congregando, então, lá naquela igreja, ocorre a mesma coisa que ocorreu no bairro do Brás, em São Paulo. Ocorre um racha, uma divisão na Igreja Batista lá no Pará, lá em Belém. E dessa divisão
surge, então, a segunda igreja pentecostal no Brasil, que inicialmente mantinha o nome vinculado à missão da fé apostólica, né? O primeiro nome desse movimento que surge, dessa denominação que surge aqui, é Missão da Fé Apostólica. Porém, posteriormente, eles modificam o nome e passa a se chamar, então, de Assembleia de Deus. Então, aqui está a gênese das Assembleias de Deus no Brasil, né? Isso em 1911. Então, Congregação Cristã no Brasil, 1910, São Paulo, bairro do Brás, divisão na Igreja Presbiteriana, e Assembleias de Deus, surgindo Daniel Berg e Gunnar Vingre, Igreja Batista de Belém, no Pará, e dessa divisão da Igreja Batista surgem, então, as Assembleias de Deus no Brasil. Então, a gente percebe aqui o que a gente chama de primeira onda do pentecostalismo no Brasil. E mapeamos aqui, então, como que essa mensagem, né, a mensagem pentecostal, ela chega no Brasil, nesse início do século XX, anos 1900, né, 1910, Congregação Cristã no Brasil, 1911, as Assembleias de Deus. Nós chamamos esse período de primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Dando continuidade, nós teremos, na metade do século XX, ou seja, por volta ali de 1950, 1960, o que a gente chama de segunda onda do pentecostalismo no Brasil, onde outras igrejas, né, outros missionários virão para o Brasil e darão início a outras denominações, mas também nessa segunda onda do pentecostalismo, é interessante a gente perceber que algumas igrejas tradicionais, né, históricas, aqui no Brasil, também se pentecostalizam, né, também aderem à perspectiva pentecostal. Sendo que agora, na segunda onda do pentecostalismo, eles não modificam de nome, como lá no início, né, da Igreja Presbiteriana, surge a Congregação Cristã no Brasil. Da Igreja Batista, surgem as Assembleias de Deus. Agora não. Eles se entendem enquanto pertencentes a uma tradição, a uma identidade da sua denominação, porém que passaram a aderir agora à mensagem pentecostal. E daí surgirá, então, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Renovada. Na Igreja Metodista, a Igreja Metodista Wesleyana. Até entre o movimento católico, isso também vai ocorrer, né? Na Igreja Católica surgirá a Renovação Carismática Católica. E no movimento batista também, na denominação batista, nós teremos o surgimento da Convenção Batista Nacional, ou seja, são batistas que mantêm ainda a identidade batista, a perspectiva batista, porém, em relação ao batismo no Espírito Santo, eles passam agora a entender o mesmo na perspectiva pentecostal. Então, é uma igreja batista que aderiu à perspectiva do batismo no Espírito Santo na compreensão pentecostal, não na compreensão que tradicionalmente os batistas sempre tiveram até então. E é importante a gente destacar essa questão, porque nós temos grupos de batistas aqui no Brasil, né? E grupos de batistas aqui no Brasil que fazem parte, por exemplo, da Aliança Batista Mundial. Então, na Aliança Batista Mundial, né, nós temos lá, por exemplo, batistas da Convenção Batista Brasileira, nós temos batistas da Convenção Batista Nacional, esse movimento que se pentecostalizou no meio batista, e nós temos batistas também da Convenção de Igrejas Batistas Independentes, que também seguem a perspectiva pentecostal. Existem outros grupos batistas no Brasil que não fazem parte da Aliança Batista Mundial. Por exemplo, os batistas regulares, né? A Convenção Batista Regular não faz parte da Aliança Batista Mundial. Mas eu trago esses aqui que fazem parte da Aliança Batista Mundial para a gente perceber que são batistas, são igrejas batistas que sentam-se lado a lado na Aliança Batista Mundial, são reconhecidos como batistas, porém, eles não compreendem a perspectiva do batismo no Espírito Santo como tradicionalmente os batistas sempre compreenderam. A visão que eles possuem sobre o batismo no Espírito Santo não é uma visão tradicionalmente batista, é uma visão pentecostal, é uma perspectiva pentecostal que eles possuem em relação ao batismo no Espírito Santo. Então, eu destaco aqui que todos são reconhecidos como batistas, tá bom? Todos são batistas, porém eu também destaco que a visão que se possui em relação ao batismo no Espírito Santo não é a visão que tradicionalmente os batistas sempre tiveram.
Ao contrário, é uma visão que foi influenciada pelo movimento pentecostal, conforme nós aqui apresentamos de forma breve por meio do panorama histórico. Então, nessa virada do século XIX para o século XX, surge, então, a perspectiva pentecostal, ela chega ao Brasil, influencia o Brasil, e essas denominações que surgem na segunda onda do pentecostalismo mantêm a sua identidade denominacional, porém, aderem ao batismo no Espírito Santo na perspectiva pentecostal, não na perspectiva que, tradicionalmente, as suas denominações sempre adotaram. Então, eu faço aqui esse destaque, né? Todos são batistas, porém a visão do batismo no Espírito Santo não é a visão que os batistas sempre tiveram na sua trajetória, na sua história. Vamos agora, então, para o que diz a doutrina dos batistas da Convenção Batista Brasileira, né? Já que eu pontuei essa diferença entre as convenções, né? A Batista Brasileira, a Batista Nacional, a Convenção de Igrejas Batistas Independentes, o que dizem, então, os batistas da Convenção Batista Brasileira? E para falar sobre esse tema, eu vou destacar o artigo 1º, né, da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O artigo 1º fala sobre Deus, e se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no artigo 1.3, né, que é sobre Deus e Espírito Santo, é o ponto que nós vamos conversar, vamos falar ao tratarmos sobre a doutrina dos batistas da Convenção Batista Brasileira. E o texto diz o seguinte, da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, falando sobre Deus, Deus e Espírito Santo. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. E aí depois ele desenvolve alguns pontos, eu vou destacar o 4, o 5 e o 13, que tem uma relação maior com o que estamos falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o primeiro ponto que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira apresenta é a perspectiva da singularidade daquilo que estava sendo vivenciado, né, na experiência de Atos 2, lá no relato de Pentecostes, quando, então, aquilo que vinha sido prometido desde os profetas, passando por Jesus, cumpre-se. Então, ali nós temos o cumprimento das profecias. E para, então, nossa declaração, ela vai dizer essa singularidade, esse evento singular de cumprimento das profecias desde o Antigo Testamento até mesmo passando pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer, então, que ali naquele momento, os discípulos, né, a comunidade como um todo, eles foram batizados no Espírito Santo. Então, todos os discípulos que estavam ali presentes, eles foram batizados no Espírito Santo. E aqui nós temos já um ponto importante, né, que é a perspectiva da universalidade do batismo no Espírito Santo. Então, não foi somente o discípulo A, o B e o C que foram batizados. O D, o E e o F ficaram para trás e tinham que buscar uma experiência de batismo depois. Não, todos os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Então, aqui nós temos já um ponto importante, né, de não segregação, onde alguns são e outros não são. Não, todos os que estavam presentes, os discípulos que estavam presentes no dia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo, conforme diz o texto de Atos, né, que o Espírito desceu sobre todos que estavam ali reunidos. Não sobre 1, 2 ou 3, mas sobre todos os que estavam reunidos. Então, aqui a gente tem um ponto importante. A visão de que o batismo no Espírito Santo é algo que todos da comunidade experimentam, e não um ou outro. Aqui nós já temos um ponto que vai trazer uma diferença entre a visão tradicional, né, e a visão pentecostal. A visão tradicional entende que todos os que creem em Cristo são batizados no Espírito Santo. A visão pentecostal entenderá que não, nem todos são. Alguns são, outros não. Então, existe essa diferenciação na perspectiva dos nossos irmãos pentecostais. Os tradicionais não entendem assim. Entendem que todos são batizados no Espírito Santo. Passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações, porque no livro de Atos existem outros, né? Nós temos em Atos 2, mas nós temos em outros capítulos, como, por exemplo, Atos 8, lá em Samaria, Atos 10, na casa de Cornélio,
Atos 19, em Éfeso. Então, ele vai dizer que essas outras, né, suas outras manifestações, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. Então, a declaração está dizendo que essas outras experiências que ocorrem no livro de Atos dos Apóstolos, elas reforçam, elas confirmam, elas evidenciam que o batismo no Espírito Santo, ele tem essa dimensão de universalidade, ou seja, é para todos que fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo, e não para um ou outro, mas para todos. Essa é a perspectiva da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, se você é um cristão, um crente, faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja do Senhor, você faz parte dessa universalidade que foi alcançada pelo batismo no Espírito Santo. Então, essa é a perspectiva da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ponto 5. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Então, olha só, reforçando aquilo que nós falamos anteriormente. A perspectiva dos batistas, assim como a perspectiva das denominações históricas, né, chamadas de históricas, chamadas de tradicionais, é que o batismo no Espírito Santo ocorre quando você se converte, é no ato da conversão. É na conversão que você é batizado pelo Espírito Santo, né? E aí você faz parte da igreja. Então, para a perspectiva tradicional, para a perspectiva dos batistas da Convenção Batista Brasileira, é essa a compreensão. Conforme nós falamos, os nossos irmãos pentecostais entendem de forma diferente. Eles têm uma outra perspectiva sobre essa questão. Entendem que primeiro você se converte e aí, posteriormente, é que você vai ser batizado, ou não, né? Ou não, você pode nem ser, né? Mas é posteriormente que ocorre a experiência de batismo no Espírito Santo, né? Os batistas da Convenção Batista Brasileira não entendem assim. Entendem que é no ato da conversão que você é batizado no Espírito Santo. Ponto 13. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Então, a declaração doutrinária também entenderá a realidade dos dons espirituais. Então, ela entende que o Espírito Santo, que batiza as pessoas, ele distribui dons. E coloca aqui, olha só, no plural, né? Dons. Então, não tem um dom que é a evidência do batismo no Espírito Santo, né? Ela entende que existem dons, e todos os dons são importantes, e todos os dons são dados pelo Espírito, e só são dados pelo Espírito porque você foi batizado no Espírito Santo. Então, ela não coloca um dom singular como sendo aquele que evidencia quem é ou quem não é batizado no Espírito Santo. Então, essa é a perspectiva da nossa declaração. Existem dons, né? Cada um possui o seu dom, que o Espírito Santo concede. Na perspectiva dos nossos irmãos pentecostais, existe um dom, né? Que é o falar em línguas. O falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, né? Nós não compreendemos assim. Nós não compreendemos um dom como sendo aquele que privilegia, ou que manifesta, ou que indica quem realmente é batizado no Espírito Santo. A gente entende que o Espírito concede dons, no plural, né? E cada um possui o seu dom, e isso é evidência de que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Então, aqui a gente consegue perceber, né, essa diferença entre a visão tradicional e a visão pentecostal. A visão dos batistas da Convenção Batista Brasileira e a visão dos batistas que não pertencem à Convenção Batista Brasileira e adotam a perspectiva pentecostal. Vamos agora a alguns textos bíblicos para pensarmos, né, biblicamente isso que nós afirmamos aqui enquanto argumento doutrinário. E eu vou fazer isso em forma de diálogo, né, como se eu estivesse conversando, né, com alguém, conversando com você. De repente, enquanto eu estava dando essa aula aqui, você levantou perguntas na sua cabeça ou falou aí, né, consigo mesmo. Mas isso aqui, pastor Rodrigo, esse texto aqui. Então, eu vou pegar alguns, tá? Não tenho a menor pretensão de pegar todos, vou pegar alguns. E espero que com esse texto, com esses textos que a gente selecionou aqui, a gente consiga tirar as dúvidas dos irmãos em relação à perspectiva dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Em nenhum local do Novo Testamento existe uma orientação para se buscar o batismo no Espírito como uma experiência segunda, após a conversão,
cuja evidência seria o falar em línguas. Então, a gente traz aqui a nossa visão. Os batistas da Convenção Batista Brasileira afirmam que em nenhum local do Novo Testamento existe essa orientação, né? Uma orientação para que você primeiro aceite a Jesus, se converta, e posteriormente você busque, né? Você busque o batismo no Espírito Santo como uma experiência segunda, e que a evidência seria o falar em línguas. Os batistas da Convenção Batista Brasileira não entendem assim. Ao contrário, né? Conforme diz 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, todos, né? A dimensão da universalidade. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado de beber de um só Espírito. Então, a gente entende que todos possuem essa experiência com o Espírito Santo. E se nós formos para todos os textos dos evangelhos, quando fala sobre o batismo no Espírito, como, por exemplo, João Batista, quando diz que virá outra após ele, que batizaria com o Espírito Santo, não diz ali que vai batizar um ou outro com batismo. A ideia que o texto traz é que batizaria a todos. Essa é a ideia que o texto está trazendo. Assim como também, quando você vai em outros textos dos evangelhos, não há uma indicação de batismo no Espírito para somente alguns. Entende-se que é para todos. Assim como nas cartas. Lendo todas as cartas, a ideia que a gente percebe ali é que os autores partem do princípio que aqueles que leem receberam o Espírito Santo, são pessoas batizadas no Espírito Santo. Não existe essa polêmica ocorrendo ali, né? Essa polêmica existe contemporaneamente, né? Como eu falei, desde o século I até o século XIX, essa polêmica não existia. Então, é a partir da virada do século XIX para o século XX que essa polêmica ganha um espaço dentro das reflexões, das discussões dentro da igreja, né? Então, o pressuposto é que aquela pessoa que creu em Jesus, ela é batizada no Espírito Santo. E aí, as metáforas, os símbolos, as palavras que são utilizadas são diferentes para tratar de uma mesma experiência. Beberam de um só Espírito, foram selados por esse Espírito, foram batizados no Espírito. Então, são palavras distintas, utilizadas por autores diferentes, para indicar uma mesma realidade, que é a realidade do Espírito Santo que habita na vida desse crente, que capacita esse crente, que distribui dons para esse crente, que possibilita o fruto do Espírito na vida desse crente, que dá ousadia e intrepidez para esse crente anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Imaginemos, por exemplo, um missionário que está lá num país distante, com a sua vida em risco devido a perseguições religiosas por causa do Evangelho, mas esse missionário não fala em línguas. Não, então ele não tem intrepidez para pregar lá, mas perceba, na prática o cara tem, porque na prática ele coloca a sua vida em risco por causa do Evangelho. Ah, não, mas ele não fala em línguas, então ele não tem ousadia. Como que não? Ele tem muito mais ousadia do que muitas pessoas que às vezes dizem que ele não tem ousadia. Ele está lá no campo, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, com ousadia, com intrepidez, colocando inclusive a sua vida em risco por causa do Evangelho. Então, a gente percebe que existem dons e entende a universalidade do Espírito Santo na vida do crente. E entende que em nenhum local há uma base sólida para se afirmar uma visão diferente. Respeitamos, né, claro, quem entende diferente, respeitamos, com certeza, a perspectiva distinta que existe na pluralidade que há nas manifestações religiosas, né? Amamos a todos, respeitamos a todos os nossos irmãos. Mas aqui é uma escola bíblica, né? Primeira Igreja Batista no Andaraí, que é uma igreja vinculada à Convenção Batista Carioca, à Convenção Batista Brasileira, e que aceita, que entende as doutrinas apresentadas na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, respeitamos a todos, amamos a todos, porém, afirmamos aqui a nossa identidade também dentro do nosso estudo bíblico da nossa igreja. Continuando. Então, né, se não há nenhum texto conforme nós falamos ali anteriormente, quem é e quando é batizado no Espírito Santo? Não, quem é batizado no Espírito e quando que essa pessoa é batizada no Espírito, né? E aí eu vou trazer aqui alguns textos que vão continuar reforçando a perspectiva batista tradicional. Atos 2:17, né, dentro do relato de Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda
a carne, né? Esse texto aqui ele faz referência à profecia de Joel em relação ao derramamento do Espírito Santo, e o texto vai dizer que isso seria para somente uma pessoa. Isso seria para somente um grupo especial de pessoas dentro da igreja. Então, nós temos a igreja e dentro da igreja um grupo especial que seria batizado no Espírito Santo. Não, o texto não diz isso. O texto vai dizer que seria sobre toda a carne, né? Ou seja, a universalidade do Espírito Santo dentro da igreja do Senhor. Continuando, ainda em Atos 2, verso 38 e 39, lá, né, dentro desse evento Pentecostes, lá nas reações que as pessoas que estão ouvindo a mensagem terão, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não é somente para uma pessoa ou outra que creu em Cristo. É para todos que creem em Cristo. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e vocês vão receber o batismo no Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto coloca como sendo algo conjunto, né? Como um conjunto de ações que ocorreriam na vida daquelas pessoas se aceitassem Jesus naquele momento. É essa a ideia que o texto está transmitindo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Mais um texto que reforça a universalidade do dom do Espírito Santo. Não sendo algo exclusivo para um, para outro, não, é para todos, é para vós. Todos vocês, todos. Não é para alguns de vocês, é para todos vocês. Assim como para os seus filhos. E assim para outros que estão longe, que o Senhor vai chamar. Que o Senhor vai chamar para fazer parte da igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. Então, quem é batizado no Espírito Santo? Todo crente. E quando é? No ato da conversão. Arrependei-vos, crê em Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas, como entender o caso dos discípulos de Jesus, que primeiro creram em Jesus e só posteriormente foram batizados no Espírito Santo? Normalmente, essa é uma pergunta que me fazem. Mas, pastor Rodrigo, ok, nos evangelhos eu não consigo encontrar muitas coisas indicando, né, uma experiência segunda com o Espírito, tudo bem. Nas cartas eu também não consigo enxergar, mas quando eu leio o livro dos Atos dos Apóstolos, pastor Rodrigo, eu percebo, por exemplo, em Pentecostes, que os discípulos creram em Jesus nos evangelhos, não é isso? Nos evangelhos, os discípulos creram em Jesus. Mas eles só vão ser batizados no Espírito Santo, pastor Rodrigo, só em Atos. Ou seja, eles primeiro creram, mas o batismo foi depois. E aí, pastor Rodrigo, como é que você explica isso? Porque se os discípulos primeiro creram, mas só foram batizados posteriormente, quanto mais nós. Se assim foi com Pedro, se assim foi com os apóstolos, que primeiro creram, mas só foram batizados depois, quanto mais comigo e com você, né, pastor Rodrigo? Então, essa pergunta é uma pergunta pertinente, que normalmente me fazem, né? Como entender o caso dos discípulos de Jesus, que primeiro creram em Jesus, e só posteriormente, né, só em Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, eu indico que nos colocar no mesmo lugar histórico que os discípulos de Jesus é um equívoco, né? É o que a gente chama em história de anacronismo, né? Por quê? Porque os discípulos de Jesus viveram antes de Pentecostes. Nós vivemos depois de Pentecostes, ou seja, os discípulos de Jesus viveram antes do derramamento do Espírito. Por isso, eles precisaram esperar o derramamento do Espírito. É uma questão de cronologia. Eles tiveram que esperar o derramamento do Espírito, porque o derramamento do Espírito ainda não tinha ocorrido. Por isso que eles primeiro creram e depois foram batizados, porque o derramamento do Espírito Santo ainda não havia ocorrido. E nós? Vivemos antes de Pentecostes ou vivemos após Pentecostes? Nós vivemos após Pentecostes. O Espírito Santo já foi derramado. O batismo no Espírito já é uma realidade na igreja do Senhor. Não é o caso dos discípulos, que viveram antes de Pentecostes. Então, eu afirmo que nos colocar no mesmo lugar histórico que os discípulos em relação ao batismo no Espírito Santo é um anacronismo, é algo que não cabe. E é assim que eu respondo a essa pergunta, sobre nos colocar no mesmo lugar que os discípulos, que primeiro creram para serem batizados depois.
Isso ocorreu com eles, né, como diz o texto, de forma singular, de forma singular ocorreu com eles, porque eles viveram antes do derramamento do Espírito Santo. É uma questão cronológica. Nós vivemos depois. Nós não temos que esperar o batismo no Espírito Santo, nós não temos que esperar o derramamento do Espírito Santo. Isso já ocorreu no dia de Pentecostes. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, olha só, o Evangelho de João nos responde essa questão. Ele vai dizer que Jesus estava falando sobre o Espírito aos seus discípulos, porque até aquele momento o Espírito não tinha sido dado. Pentecoste não tinha ocorrido. E por que Pentecoste não tinha ocorrido? Por que o Espírito ainda não havia sido derramado? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E nós hoje? Jesus já foi glorificado, ele já ascendeu aos céus. E o Espírito já foi derramado, né? Ele foi para junto do Pai e enviou o outro Consolador. Entenderam? Então, nos colocar no mesmo lugar histórico que os discípulos, que primeiro creram para serem batizados depois, é um equívoco. Tanto em termos de cronologia, é um anacronismo, quanto é um equívoco também na perspectiva bíblica, porque a própria Bíblia já diz isso, que o Espírito não foi derramado aos discípulos quando creram, porque o Espírito ainda não havia sido dado até aquele momento, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Continuando, uma outra pergunta que surge, né, quando eu digo isso em relação a Pentecostes é: e os demais textos, pastor Rodrigo? E os demais textos de Atos que falam sobre o batismo no Espírito Santo após Pentecostes? Olha só, você falou de Pentecostes, pastor Rodrigo. Mas e os textos que falam sobre o batismo no Espírito Santo após Pentecostes? Como, por exemplo, Atos 8, Samaria, Atos 10, casa de Cornélio, Atos 19, os discípulos em Éfeso. Como você explica esses textos? Bom, primeiro, eu retomo o argumento doutrinário dos batistas, né? Indicando que esses outros eventos evidenciam a universalidade do batismo no Espírito Santo. Então, esse é o nosso argumento doutrinário. E vou para o texto bíblico para exemplificar isso. Esses eventos que vão ocorrendo no livro dos Atos dos Apóstolos, eles têm uma dimensão teológica, de uma mensagem que o texto quer transmitir. E, digamos assim, a coluna dorsal para entendermos a estrutura teológica que vai sendo desenvolvida, dessa universalidade da mensagem do Evangelho, que sai do ambiente judaico e vai para o mundo helênico, assim como da universalidade do Espírito Santo dentro da Igreja do Senhor, é o texto de Atos 1:8, que é logo no início do livro de Atos e que nos dá a chave de leitura para entendermos essas manifestações que vocês, né, poderiam ter citado nessa pergunta retórica aqui que eu coloquei. Atos 1:8 dirá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, olha só, aqui você possui a chave de leitura para essas manifestações. Porque ele apresenta essa expansão do Evangelho. E com essa expansão do Evangelho, legitimando essa expansão, o texto nos traz essas manifestações do Espírito Santo. Então, ele tem sentido dentro dessa dimensão teológica que a mensagem da palavra de Deus quer comunicar em relação à propagação do Evangelho, a expansão do Evangelho sendo legitimada, é claro, com a presença do Espírito Santo que habita em todos aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor. E aí você vai ter, então, em Jerusalém, Atos capítulo 2, Pentecostes. Em Samaria, olha só o que o texto diz, Samaria, Atos 8, quando então ocorre ali a conversão dos samaritanos. Judeia, Atos 10, casa de Cornélio, que ficava na Cesareia da Judéia. E até os confins da terra, quando a mensagem sai dessa região da Palestina e vai para a Ásia, né? Chega em Éfeso. Então, simbolizando ali a saída da região local do início do cristianismo e se expandindo para o mundo da época, né? Então, até os confins da terra.
É uma dimensão simbólica que a gente consegue perceber aqui. Jerusalém, Atos 2, Samaria, Atos 8, Judéia, Atos 10, até os confins da terra, saindo da região da Palestina e ganhando o mundo da época, Atos 19. E você tem, então, num primeiro momento, judeus, né, no dia de Pentecostes, você tem, digamos assim, né, judeus vistos como misturados, né, que são os samaritanos. Você tem não-judeus, mas em território judaico, que é a casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, mas estava no território judaico, na Judéia. E você tem, então, não-judeus fora do território judaico, que é o relato de Atos 19, o relato de Éfeso, né? Ganhando agora o mundo. Não-judeus fora do território judaico até os confins da terra. Então, você tem uma mensagem teológica aqui sendo transmitida da expansão do evangelho, que sai de Jerusalém e ganha o mundo da época. E é legitimado, é claro, com a presença do Espírito Santo em cada um desses locais. E, conforme nós vamos ver, presença do Espírito não em um ou outro da comunidade, mas a presença do Espírito em todos da comunidade. Então, é assim que eu respondo sobre os demais textos de Atos que falam sobre o batismo no Espírito Santo. E vamos, então, olhar um por um, né? Atos 10 é o mais tranquilo de todos, na minha opinião, né? É o mais tranquilo de todos. E ele vai falar sobre Pedro, que vai, então, levar a mensagem do evangelho para Cornélio, que não era um judeu, e chegando lá, o texto vai dizer o seguinte, que ainda Pedro falava estas coisas, né? Pedro estava ali evangelizando Cornélio e aqueles que são da sua casa. Estava evangelizando a todos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só, foi no ato de ouvir a mensagem do Evangelho. Foi no ato da conversão que o Espírito veio sobre eles. Não foi depois. Foi no ato da conversão. Enquanto ainda Pedro falava, ainda Pedro pregava, ainda Pedro evangelizava, caiu sobre eles o Espírito Santo. Foi no ato da conversão. E caiu sobre quem? Sobre Cornélio somente? Sobre Cornélio e mais uma pessoa somente, excluindo os demais que deveriam buscar posteriormente o Espírito Santo? Não. Caiu sobre todos os que ouviam a palavra, né? A universalidade do Espírito na igreja do Senhor, sobre todos, não é sobre um ou outro, é sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, a gente percebe aqui a propagação do evangelho, alcançando os gentios dentro do território judaico e alcançando a todos. Todos foram batizados no Espírito Santo. Continuando, o outro texto que nós falamos é Atos 19. E em Atos 19, às vezes, perguntam para mim, né? Ah, mas pastor Rodrigo, beleza. Atos 10, concordo com você. Foi no momento ali da pregação. Mas em Atos 19, pastor Rodrigo, onde diz que Paulo encontrou alguns discípulos e esses discípulos não eram batizados pelo Espírito Santo, pastor Rodrigo. O texto vai dizer que esses discípulos não eram batizados no Espírito Santo, ou seja, foram batizados no Espírito Santo posteriormente. Como você me explica isso aí, pastor Rodrigo? Vamos lá, vamos ler o texto e apresentar a explicação que nós trazemos. Atos 19, do verso 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, ou seja, Apolo havia passado por essa região, Apolo era alguém que trazia, né, a mensagem do batismo de João Batista. Então, Apolo havia passado ali e havia deixado alguns discípulos sobre a mensagem do batismo de João Batista, né? Então, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Discípulos de quem? De Apolo, que ensinava o batismo de João e que havia passado por ali. Então, vincular esses discípulos aqui a discípulos de Jesus, eu entendo como sendo um equívoco, porque o texto deixa bem claro essa passagem de Apolo por ali. Apolo que trazia o batismo de João. Então, eles eram discípulos de Apolo que apresentou a eles a mensagem que João trazia. E qual era a mensagem de João? Que viria um após ele, né? E que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é quem? Jesus. Então, Apolo apresentou a mensagem de João. Faltava alguma coisa ainda a essas pessoas.
E eles eram discípulos, então, de Apolo, discípulos da mensagem de João Batista. Perguntou-lhes, né, Paulo, a seguinte questão: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ou seja, Paulo percebeu que tinha alguma coisa equivocada, né? Estava faltando alguma coisa ali. Ok, eram discípulos de Apolo, ok, ouviam sobre a mensagem de João, que anunciava a vinda do Cordeiro, mas faltava alguma coisa. Faltava ouvirem a mensagem do Cordeiro. Faltava eles ouvirem a mensagem de Jesus. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo quando crê. Recebe o Espírito Santo quando crê. Então, Paulo achou estranho aquilo ali. E perguntou para ele: receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, realmente faltava algo para aqueles discípulos. Discípulos de Apolo ouviram sobre a mensagem de João Batista, mas faltavam ouvir a mensagem do Cordeiro. Porque ao ouvir a mensagem do Cordeiro e crer, eles receberiam o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Faltava esses discípulos crerem naquele que vinha depois de João, a saber, Jesus. Faltava Jesus na vida daqueles discípulos. E ao crerem em Jesus, eles seriam batizados no Espírito Santo. E é o que o texto continua dizendo. Eles, tendo ouvido isto, sobre o quê? Sobre Jesus, não sobre João, mas sobre Jesus, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não no batismo de João, mas no batismo no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, no momento da conversão. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, é essa a mensagem que o texto quer apresentar. E de forma estrutural, é isso que a gente encontra na estrutura do próprio texto. Né? Esse texto ele tem um quiasmo. Né? O quiasmo é uma estrutura concêntrica, que é muito comum nos textos bíblicos, onde você tem elementos paralelos que vão se equidistando até que chega num elemento central, no centro da mensagem, naquilo que o texto quer comunicar enquanto um elemento central. E é isso que nós temos. Né? No versículo 1, fala sobre discípulos. Né? Chegou à região de Éfeso, achou ali alguns discípulos. Lá, no versículo de número 7, vai dizer que ao todo eram 12 homens, né? 12 discípulos. Então, o versículo 1 fala sobre discípulos, versículo 7 fala sobre discípulos, há um paralelismo. Versículo 2 fala sobre o Espírito Santo, né? Opa, peraí. Versículo 2 fala sobre o Espírito Santo. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Então, versículo 2 fala sobre o Espírito Santo. E o versículo 6 também falará sobre o Espírito Santo. Eles, tendo ouvido isto, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, Espírito Santo no verso 2, Espírito Santo no verso 6. Paralelismo, né, se equidistando. Versículo 3 fala sobre o batismo de João. Versículo 5, em contraponto, o batismo em nome do Senhor Jesus. Né? Versículo 3, lá, no batismo de João. E versículo 5, eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, batismo de João, batismo de Jesus. Um contraponto sendo apresentado. E no centro, a gente chega no X da questão. Versículo 4, faltava Jesus. A mensagem de Jesus na vida dessas pessoas. E a partir do momento em que eles ouviram, né, Paulo falando sobre Jesus, que após João viria Jesus, que faltava eles ouvirem a continuação da mensagem, eles ouviram até João. Faltava eles ouvirem sobre aquele que vinha depois, a saber, Jesus. E quando isso ocorreu, eles foram, então, batizados no Espírito Santo. Então, é assim que eu respondo quando trazem essa questão. Discípulos que foram batizados depois. Discípulos de Apolo, que apresentou a mensagem de João. Faltava ouvirem sobre aquele que viria após João, a saber, Jesus. E quando isso ocorreu, eles foram batizados no Espírito Santo naquele momento, no ato da conversão. Por fim, nosso último texto, Atos 8, que é desses o mais difícil. Eu admito que ele é o mais difícil da gente conversar sobre, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava, né, aos cidadãos de Samaria sobre Jesus Cristo. E aí vai dizer: quando, porém, deram crédito a Filipe, né, os samaritanos,
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, o texto diz que deram crédito àquilo que Filipe estava pregando, né? Até que ponto esse dar crédito implica numa conversão genuína ou não, o texto ele não desenvolve. Diz apenas que davam crédito e aceitavam o batismo, né? É isso que o texto está apresentando. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E aqui nós temos um elemento significativo, né? Porque lembremos, historicamente, os samaritanos tinham algumas dificuldades de aceitação por parte do judeu. O judeu, né, olhava para os samaritanos com um olhar preconceituoso, né, enxergando os mesmos não como um judeu genuíno, mas um judeu misturado, digamos assim, né? Havia um olhar preconceituoso dos judeus para com os samaritanos. Então, aqui nós já temos um ponto importante. Olha só, esse texto está dentro desse contexto de dificuldade de aceitação dos judeus, que nesse momento são os primeiros cristãos, né? São os judeus que reconheceram Jesus como Messias. Então, a dificuldade de aceitação dos judeus em relação ao povo samaritano. Então, é um primeiro ponto interessante para levarmos em consideração em termos de contexto histórico-social. Dando continuidade, diz que quem evangelizava lá era Filipe, ou seja, não era um dos apóstolos. Enquanto em Atos 10, quem vai é Pedro, na casa de Cornélio. Em Atos 19, quem vai é Paulo, junto àqueles discípulos em Éfeso. Aqui não é um apóstolo que está presente. Então, a gente percebe aqui um outro elemento. Os apóstolos, ouvindo isso, foram para lá. Então, de alguma forma, também, existe uma mensagem teológica que legitima a conversão dos samaritanos, também com a presença desses homens de Deus, dos apóstolos ali, vendo o que estava ocorrendo, legitimando aquilo que estava ocorrendo, da aceitação dos samaritanos por parte da igreja, que nesse primeiro momento era composta de cristãos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, foi para lá Pedro e João, os quais, Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, olha que questão interessante. Não é que eles receberam o Espírito Santo quando creram e agora iriam ser batizados no Espírito como uma experiência segunda. Não, eles nem tinham recebido o Espírito Santo. Eles nem tinham recebido o Espírito Santo. Por isso que eu volto a esses elementos que eu elenquei. Olha, o texto diz que deram crédito à mensagem de Filipe. Até que ponto aqui vai uma conversão genuína ou não? O texto não traz essa explicação. Trata-se de samaritanos, que não eram bem aceitos pelos judeus, né? E esse início da igreja cristã, ela era formada por judeus, né? Então, havia essa dificuldade, essa resistência dos judeus em aceitar os samaritanos. Temos ali a presença dos apóstolos. Então, todos esses elementos nos ajudam a perceber essa dimensão, né, que está sendo colocada aqui no texto enquanto algo teológico que está sendo vivenciado ali. E repare, eles não haviam recebido. Então, aqui também não cabe o argumento que, olha só, em Samaria, eles creram, receberam e só foram batizados depois. Não, porque o texto vai dizer que eles nem receberam. Eles nem receberam o Espírito Santo. Continuando, o texto vai dizer, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Nenhum deles. Então, mais uma vez, a dimensão comunitária, indicando que nenhum ali havia recebido o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, conforme nós lemos anteriormente. Filipe estava evangelizando, deram crédito, Filipe então batizava, mas nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo. Então, né, Pedro e João, os apóstolos, legitimando o que estava ocorrendo ali em Samaria, lhes impunham as mãos. E um ou outro recebia o Espírito Santo? Não. E todos, e recebiam estes o Espírito Santo. Não tem aqui, não, um ou outro só que recebeu e os demais tinham que esperar para receber depois. Não, mais uma vez o texto diz que recebiam o Espírito Santo. Ou seja, todos que faziam parte daquela comunidade, que creram em Jesus, receberam o Espírito Santo. E mais uma vez, nessa experiência inicial, na experiência do contato com o Evangelho, na experiência com a conversão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu trouxe aqui algumas explicações
para alguns textos que podem ser um pouco difíceis, né, para conversarmos, pensarmos sobre os mesmos, e percebendo, então, os mesmos que em todos eles existe uma proposta teológica no livro dos Atos, expansão do Evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cada um desses vai ser representado, então, Jerusalém, Pentecostes, Atos 2, Samaria, Atos 8, Judéia, Atos 10, e confins da terra, Atos 19. Então, símbolos dessa propagação do Evangelho e a universalidade do dom do Espírito, que é derramado sobre todos que fazem parte da comunidade no ato da conversão. E vimos que nos colocar no mesmo lugar histórico que os discípulos que primeiro creram para serem batizados depois, também não cabe, porque Pentecostes já ocorreu, o Espírito Santo foi derramado e habita na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas de suas dúvidas sobre a visão dos batistas, da Convenção Batista Brasileira, sobre o batismo no Espírito Santo, e nós desenvolvemos, então, esse caminho, né, de falar sobre o panorama histórico. Nós vimos, então, que desde o século I até o século XIX, a visão dos cristãos no geral, assim como dos batistas, do século XVII até contemporaneamente, né, é uma visão que entende o batismo no Espírito Santo como uma experiência no ato da conversão. Tá? Então, essa é a visão que tradicionalmente os batistas possuem. Porém, nós falamos também nesse panorama histórico que, na virada do século XIX para o século XX, surge o movimento pentecostal, né? Os nossos irmãos pentecostais. E o movimento pentecostal entenderá o batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior, né? Uma experiência posterior cuja evidência inicial é o falar em línguas, enquanto os batistas tradicionais entendem que é no ato da conversão, é para todos da comunidade e não existe um dom privilegiado. O Espírito Santo distribui dons para as pessoas, né? Então, já os nossos irmãos pentecostais entenderão que existe um dom privilegiado, que é o falar em línguas, que é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E o batismo não é vivenciado por todos. São algumas pessoas que na caminhada vão sendo, então, batizadas no Espírito Santo. Isso influenciou as igrejas tradicionais, que se renovaram, né? Surge um movimento de renovação espiritual. E aí surgem, então, batistas que não fazem parte da Convenção Batista Brasileira e que aderiram à perspectiva pentecostal, mas que não é uma perspectiva tradicionalmente batista, é uma influência do movimento pentecostal. Apresentamos aqui a doutrina batista da Convenção Batista Brasileira sobre o batismo no Espírito Santo, no ato da conversão. Toda a igreja é batizada no Espírito Santo, o Senhor distribui dons espirituais, vimos tudo isso aqui, a universalidade do dom do Espírito, e trouxemos alguns textos bíblicos aqui para refletir sobre o assunto, dando algumas explicações também nossas sobre alguns textos mais difíceis, né, mais polêmicos em relação ao assunto. E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Esperamos que tenhamos abençoado a sua vida com o conteúdo aqui apresentado e que você saia daqui com a certeza de que se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é batizado no Espírito Santo, possui dons espirituais dados por Deus para a edificação da igreja, propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para testemunhar com ousadia a palavra de Deus. Que Deus a todos, então, esteja abençoando nessa nobre missão dada por Deus. Fiquem na paz.